Eu não gosto dessa tese de que o racismo ele é estruturado ainda mais no capitalismo, porque ela não faz o menor sentido. O racismo é um problema, mas eu acho que boa parte das soluções para você driblar o racismo, para você superar o racismo, estão no capitalismo e não na crítica ao capitalismo. A pessoa que vocês acabaram de ouvir aí é o Guto Zacarias, um deputado estadual aqui de São Paulo. Segundo ele, boa parte das soluções para superar o racismo estão no capitalismo. E não só o Guto, mas quase todos os liberais e conservadores, pessoas de direita no geral, concordam com isso e tentam convencer as pessoas negras a acreditarem nisso. Contudo, é importante a gente se perguntar: o que o capitalismo foi capaz de oferecer até aqui às negras e aos negros brasileiros? Será que é realmente nesse sistema que o nosso povo vai alcançar sua emancipação política, social, econômica e inclusive superar o racismo? Eu sou o camarada Janderson e hoje vamos em busca de respostas para essa pergunta. E de quebra, vamos ver se as ideias desse cara aí procedem mesmo. Vamos revisitar alguns fatos históricos, analisar alguns dados e debater esse tema que é tão importante. Já vai se inscrevendo aí no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e deixa o seu like aí para fortalecer no engajamento. E se você ainda não apoia minha campanha no Apoia-se, já corre lá. Qualquer valor você pode registrar lá para depositar mensalmente para mim. Ou você pode fazer uma contribuição financeira avulsa, o Pix, né? Vai tudo aparecer aqui na tela, o QR Code e a chave Pix, camaradajan@yahoo.com, e lá no Apoia-se é apoia.se/camarada Janderson. Isso vai me ajudar a melhorar as condições para gravar vídeos cada vez melhores para vocês aqui, certo? Bom, para quem não conhece, e esse pode ser o caso de pessoas de outros estados, Guto Zacarias, além de criador de conteúdos de direita na internet, é membro do MBL, um movimento de extrema direita, é filiado à União Brasil e é vice-líder da bancada do Tarcísio lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Em 2023, ele foi o deputado mais novo a tomar posse naquela legislatura e ao longo de seu mandato tem sido um dos deputados mais empenhados em tornar São Paulo um estado cada vez pior. Cabe destacar, por exemplo, que foi ele quem coordenou a frente parlamentar em defesa da privatização da Sabesp. Ele também foi a favor de um projeto que coloca policiais nas escolas e obriga os estudantes a reproduzirem ritos patrióticos como na ditadura militar. Além disso, ele já foi denunciado pelo Glauber Braga publicamente por manter em seu gabinete um assessor que curte na internet conteúdos de supremacismo branco. Além disso, foi o Guto que gastou 300 mil reais dos cofres públicos para fazer um gibi, e pior, um gibi que exalta a Revolução de 32, que coloca ele próprio e outros membros do MBL, a Amanda Vettorazzo e o Kim Kataguiri, como protagonistas da história, como personagens heróis, tá ligado? Ai, caralho. E como se não bastasse, foi ele quem protocolou na Alesp o projeto de lei do racismo reverso, que reconhece o preconceito racial contra brancos. Acho que com isso já deu para ter ideia do nível da figura. Só que assim, família, por mais patológica que pareça, a existência de negros de direita não é uma novidade. É uma antiga realidade do nosso país e de países negros e multirraciais pelo mundo. O Partido dos Panteras Negras, que é um partido comunista negro dos Estados Unidos, por exemplo, em meados dos anos 60 e 70, teve que enfrentar a oposição de uma organização negra conservadora, o Congress of Racial Equality, acho que é assim que se pronuncia. Nos processos de libertação anticolonial que ocorreram na África, também nos anos 60 e 70, os revolucionários angolanos, guineenses, moçambicanos e outros também tiveram que enfrentar a oposição de outros negros que defendiam o colonialismo europeu. E além desses, há muitos outros exemplos. Então tá longe de ser uma novidade na história. E no Brasil, como podemos ver, também temos aí os negros conservadores. É um setor minoritário, mas cada vez menos envergonhado. Tem o professor Paulo Cruz, fala bastante besteira também. O Jota, que nossa, na rede social fala muita besteira mesmo, tá ligado? Tem aquele reaça lá, ex-secretário no governo Bolsonaro, Sérgio Camargo. Tem o deputado federal, que foi reeleito aí em 2022, Hélio Lopes, aquele cara que o Bolsonaro chamava de Hélio Negão, tava sempre nos pronunciamentos do Bolsonaro
a Jojo Todinho, recentemente dando as caras aí, e tantos outros e outras por aí. E um elemento que é bastante notável neles é o orgulho que eles têm de serem negros de direita, livres da suposta senzala ideológica da esquerda. Eles morrem de orgulho disso. E aí eles defendem políticas de austeridade, de privatizações, de letalidade policial, de combate as chamadas políticas afirmativas e uma série de outras bandeiras que qualquer branco conservador também defenderia. Eles não apenas apoiam esse tipo de programa político, como também na leitura sociológica que fazem do Brasil, compartilham das mesmas falsificações típicas da direita. Não só grande parte desse público conservador e liberal, mas o próprio Guto, pelo que eu vi numa postagem dele, acreditam que os problemas do Brasil, a culpa da pobreza, por exemplo, não é do capitalismo, mas de um protocapitalismo de Estado. Mais uma dessas loucuras liberais aí que a gente vê pela internet. Segundo essa visão, um país só é capitalista quando há pouquíssima intervenção do Estado na vida privada das pessoas. É por isso que quando se trata de problemas sociais, esse tipo de discurso culpa a quantidade de impostos, o excesso de leis trabalhistas, o tamanho do Estado, os governos progressistas, a corrupção, a imoralidade, a impunidade, o poder judiciário, a degeneração da cultura, mas nunca culpam o capitalismo. Só que esse Brasil que eles enxergam é o país das fantasias, família. Aqui, nesse vídeo, a gente vai falar do Brasil real, que é sim plenamente capitalista, onde a terra, as empresas, as fábricas e todos os meios de produção são privados e concentrados na mão de poucos. Vou falar aqui de um país onde todos os dias uma massa de trabalhadores se vê obrigada a sair de suas casas, pegar um transporte precário para produzir uma riqueza que no fim das contas vai para o bolso dos capitalistas, independente do tamanho do Estado, independente da quantidade de impostos que eles pagam sobre o consumo, independente do número de estatais. O próprio sistema de transportes em São Paulo prova isso, se a gente for analisar como funcionam os repasses dos valores arrecadados na cobrança da tarifa. Se você observar, as linhas de trem privatizadas têm uma prioridade contratual que faz com que de todo o valor arrecadado no Estado, elas recebam primeiro suas tarifas contratuais e o restante é dividido proporcionalmente entre as estatais, tá ligado? Mas enquanto o metrô e a CPTM transportam 1,2 bilhões de passageiros e recebe só 450 milhões de reais, as empresas privadas via 4 e via mobilidade transportam apenas 508 milhões e vão receber 2 bilhões dos repasses, vocês estão entendendo? Então o dinheiro vai parar no bolso dos caras de qualquer forma. Para piorar, o estado de São Paulo ainda tem uma dívida com esses caras até 2040 por conta da queda de passageiros durante a pandemia. Eles conseguem sugar dinheiro por todas as vias. O fato do Estado brasileiro ser considerado inchado, interventor e principalmente burocrático não faz do país um país menos capitalista. O Estado, ele não existe de forma isolada da dinâmica das classes sociais. Ele é produto da própria ordem econômica, ele se ergue sobre a ordem econômica. O Estado surge justamente para conter os choques de interesses da sociedade e para garantir a chamada ordem, né? O funcionamento do sistema. As ruas tranquilas para o sistema funcionar, o trabalhador vivo para ele poder voltar no outro dia. Alguns trabalhadores, outros eles escolhem para morrer mesmo, entendeu? Mas resumindo, o Estado no capitalismo não é a parte dele, é dele próprio. É umbilicalmente nascido com ele para ele. Tá ligado? Então esse negócio de tamanho do Estado, reduzir o quão capitalista é um país, é uma falácia completa. E se no Brasil tem programas sociais, empresas estatais, CLT e uma grande carga tributária, não é porque ele é menos capitalista, mas é porque a burguesia desse país precisou fazer essas concessões para evitar grandes revoltas populares que surgiria caso o povo não tivesse direito a nada num país desse, né? Dessa dimensão. Então, família, pode botar tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo na conta do capitalismo sim, viu? O Brasil é capitalista sim. E as pessoas que defendem a continuidade desse sistema estão assinando embaixo para os problemas dele. E não vai adiantar liberal vir aqui
querer ressignificar o que é um capitalismo verdadeiro, tá ligado? Porque não dá, mano, pra reescrever a realidade só porque você quer. Outro ponto importante, família, antes da gente analisar alguns dados, é o seguinte: é preciso definir bem as diferenças entre os regimes escravistas na história da humanidade, tá ligado? Porque muita gente acha que só porque os negros já se escravizaram na África antes da colonização, né? Só por causa disso eles não poderiam ser tratados como vítimas históricas. Mas essas ideias não se sustentam e eu explico por quê. Ao longo da história da humanidade, diversos povos do mundo viveram relações escravistas, principalmente as civilizações do mundo antigo, aquele período histórico que antecedeu a Idade Média, né, que veio antes. Mas os povos africanos só foram conhecer esse tipo de escravidão moderna depois dos contatos que eles tiveram com traficantes europeus em suas missões coloniais. Antes dessas missões, algumas sociedades africanas tinham sim um sistema de hierarquia social, de escravidão. Era o sistema Jonha, acho que é assim que se pronuncia. Eu sou péssimo para qualquer nome estrangeiro, mas esse sistema existia em impérios como Mali, Gana, Ashanti, Yorubá e tantos outros. A diferença é que nessas sociedades, na maioria das vezes, os escravizados eram capturados de guerra, tá ligado? Eles eram chamados de cativos e não de escravos, porque eles não eram livres completamente, mas também não eram tratados como mercadoria ou propriedade. Ele ficava sob o poder de uma família ou de uma linhagem, vivendo e trabalhando junto com ela, com alguns direitos limitados, mas ainda integrado àquela comunidade, ainda compreendido como parte daquela comunidade. Em muitos casos, o cativo podia até formar família, ter filhos livres. Em alguns casos, até mesmo ocupar cargos importantes no Estado. Depois vocês deem uma pesquisada. Eu vou deixar a indicação de um livro aqui, que é bastante utilizado, né, como fonte historiográfica, que é o História Geral da África. Tem vários volumes, né? Eu vou deixar indicado o volume 5, que trata desse período histórico e explica um pouco a organização social de algumas comunidades africanas da época. Você vê aí que é algo completamente diferente do modelo europeu de escravidão que veio a surgir. Porque esse traficou pretos em escala industrial, retirando eles de seus territórios e transformando eles em coisas, em bens que poderiam ser trocados, vendidos ou comprados como qualquer outra mercadoria. Isso depois de serem sequestrados e transportados da forma mais desumana que se possa imaginar. Se a expansão do mercado europeu não tivesse interrompido o desenvolvimento natural das sociedades africanas, o destino daqueles cativos seria outro, o destino da humanidade provavelmente seria outro, e certamente eu não estaria aqui vivendo na periferia de uma cidade insalubre, desigual, racista, fedorenta e ainda tendo que ouvir outras pessoas negras defendendo esse sistema. Em resumo, o capitalismo foi violentamente imposto contra o povo negro, contra a vontade daqueles que viriam a ser escravizados nas colônias. E o fato de ter existido um sistema de hierarquia social, de escravidão no continente africano, não coloca os negros em situação de igualdade com os brancos num plano histórico. Tá, uma vez desmentido aquele mito de que os problemas do Brasil não são problemas do capitalismo, e uma vez explicado o capitalismo foi imposto pelos europeus contra os africanos, cabe falar agora, antes da gente ir para os dados, como o capitalismo criou o racismo. Isso mesmo que você ouviu, o capitalismo criou o racismo. E eu explico como isso se deu. Antes da colonização europeia, o preconceito racial já existia entre as pessoas. Porém, ele ocorria de forma circunstancial, não era sistemático, não fazia sentido ser racista. Não havia uma espécie de ordem social dirigida por brancos em escala global, tá ligado? Mas a partir do século XV, que é mais ou menos quando nasce o capitalismo, isso começa a mudar. Porque um bloco de reinos e impérios europeus passaram a invadir continentes por aí. E como se não bastasse, começaram a traficar e escravizar pessoas com história, com cultura e com aparência totalmente diferentes. É óbvio que isso criaria, a longo prazo, uma hierarquização das raças. E foi assim, mano, transformando seres humanos de outros continentes em mercadoria, que o capitalismo criou o racismo. Como disse Eric Williams,
A escravidão não nasceu do racismo. Não escravizaram as pessoas porque tinham ódio delas por elas serem negras. É o contrário. O racismo foi consequência da escravidão. Então, além de nos impor o capitalismo à força, os europeus inauguraram na história da humanidade um sistema global de opressão racial, que se reproduz até os dias de hoje, na mentalidade, na linguagem, nas relações sociais de modo geral e principalmente na organização social do trabalho, que é o que a gente vai comprovar agora. Os dados econômicos que eu vou expor aqui agora, família, são expressões objetivas da estrutura racista do mercado de trabalho capitalista atual. 137 anos depois da abolição da escravidão e da promessa liberal de emancipação dos negros através do próprio esforço e do próprio trabalho. Vamos ver se esse sistema realmente proporciona condições para a gente superar o racismo. O IBGE divulgou no final do ano passado que a hora trabalhada de uma pessoa branca vale 67% mais que a de trabalhadores negros, enquanto os negros recebem, em média por hora, R$ 13,70, os brancos recebem R$ 23. Está aí um dado que revela que mesmo exercendo funções semelhantes, os trabalhadores negros são sistematicamente desvalorizados no mercado de trabalho capitalista. Uma minoria entre os negros até consegue superar essa estatística, começar a ganhar bem, arrumar um ótimo trabalho, tá ligado? Mas é uma quantidade tão ínfima comparada à quantidade de pessoas que se fodem nesse sistema que a gente sequer pode considerar isso uma tendência. E se a gente for analisar mais de perto essa fita, a gente descobre o seguinte, que metade dos trabalhadores negros ocupados, 47%, está na informalidade, contra 34% dos brancos na informalidade, tá ligado? 47, 34. Ou seja, o capitalismo não apenas explora o negro pagando menos e a negra ainda menos, mas ele empurra esse setor da sociedade para situações de inseguranças cada vez maiores, de precarizações cada vez mais intensas. E não tem como falar que eu estou mentindo ou que os dados estão mentindo, porque isso a gente vê com os nossos olhos. Um outro dado revelador aqui. Apesar de representarem 56,1% da população em idade de trabalhar, os negros correspondem a 64,2% dos desempregados do país. Ou seja, os negros não só recebem menos quando trabalham, como também é o setor mais descartável do mercado de trabalho capitalista. Em tempos de crise, são os primeiros a serem mandados embora. Não porque o patrão, os diretores da empresa escolhem a dedo, não, só negro vai ser mandado embora. É porque os postos de trabalho que os negros ocupam são os mais rotativos, os mais instáveis, os mais precários, os que fazem aqueles cortes de funcionários brutais mesmo, igual um que eu sofri no telemarketing lá em 2018. Foi eu e mais metade, de uma vez assim, tá ligado? E se a gente for falar sobre as condições de moradia da população negra no Brasil, os números são ainda mais tristes. E a questão da moradia tem tudo a ver com a questão econômica, né? 72,9% dos moradores de favela são negros. Eu vou repetir, 72,9% dos moradores de favela são negros, tá ligado? Um dado de 2022 do Datafavela. E ainda se tratando das condições econômicas da população negra, o dado mais chocante para mim, que mais revela o quanto esse sistema é ruim para nós, é esse aqui, ó. Se liga. Apenas 8% dos negros ocupam cargos de liderança. Que sistema é esse que quase 140 anos depois de libertarem um povo da escravidão, chega em 2025 com 8% desse povo nos cargos de liderança do sistema, do capitalismo, tá ligado? Ué, será que faltou esforço? Faltou trabalho da população negra, mano? É o quê? Dedicação? Motivação? É bênção? É o quê, mano? É falta do quê, tá ligado? Eu fico imaginando o malabarismo mental que uma pessoa negra de direita precisa fazer para defender um sistema como esse. Você olha isso tudo e ainda consegue defender que esse sistema é a melhor saída para os seus iguais superarem seus problemas. Só que você, pessoa negra que está me assistindo, não pode cair nessa ideia. Pessoa branca também.
Mas aqui o recado eu dou especialmente para as pessoas negras que estão me assistindo. Não caiam nessas ideias, parça. Você não pode, diante desses dados que eu expus aqui, entendendo como todos eles se expressam na prática cotidiana, simplesmente continuar acreditando que é com mais capitalismo que o nosso povo vai se libertar. O que cabe concluir aqui, família, é que se tem algo que fudeu com a vida da população negra, isso se chama capitalismo. Então, seja qual for o político eleito, seja qual for o tamanho do Estado, não é nesse sistema que a gente vai superar racismo e a condição de miséria humanitária que a gente vive. Nesse vídeo aqui daria até pra eu falar de mais coisas, mano. Sempre falta o que falar, tá ligado? Mas estamos sempre aí para fazer novos vídeos sobre esse mesmo assunto, destrinchando mais. Pode ficar tranquilo que daqui a pouco a gente solta mais vídeo aí. O Guto me bloqueou no Twitter porque eu denunciei a participação dele, a culpa dele no aumento da água de quem mora numa cidade cujo fornecimento é da Sabesp, tá ligado? Aí eu fiz um post lá, você que teve a água aumentada aqui, o culpado por isso aqui, dentre vários, também é esse deputado aqui. Aí eu fui lá e denunciei isso, ele ficou bravo, me bloqueou do Twitter. Mas, mano, parlamentar não pode ser sensível assim, Guto Zacarias. Calma aí, pô. Eu fiz só uma provocação pra você. Eu acho que a turminha do Renan, do MBL aí, não tá te ensinando a ser resiliente, tá ligado? Aguenta mais um pouquinho, desbloqueia aí. Deixa eu criticar lá, mano. Porque se você não desbloquear, de qualquer forma eu vou printar e vou falar de você, mano. Você é deputado no estado em que eu sou cidadão, mano. Eu posso fazer isso tranquilamente. Eu acho no mínimo curioso, né? Porque quando é uma figura marxista, quando não é essa esquerdinha vulgar, os caras parecem que tem medo de colocar os bagulho na mesa mesmo. Quando eles veem que o pessoal é mais bigode das ideias, eles parecem que ficam meio em choque, né? Mas calma, pô. E você que me acompanhou até aqui, eu quero te agradecer profundamente. Quero pedir para você não sair daqui sem repensar fazer um apoio financeiro aqui para esse canal. Você pode fazer isso através do Pix, né, camaradajan@yahoo.com, ou o QR Code que está aqui na tela, ou através do Apoia-se, que é o apoio mensal. Qualquer valor que você coloca lá é apoia.se/camaradajanderson. Você vai digitar lá na barra de pesquisa do seu navegador, certo? Com esse apoio eu vou pagar as contas, eu vou ficar com a cabeça mais tranquila, vou comprar mais equipamentos para melhorar as condições de filmagem, de captação de áudio e um monte de parada para resolver a vida e trazer para vocês muito mais conteúdos aqui e por mais tempo também, né? E é isso, família. Não esquece também de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de comentar o que você achou do vídeo, porque isso é muito importante para o engajamento do canal. Certo? É nóis.